Hello, English students! Welcome to your special edition English class. Muito bem, gente. Eu tô aqui com um projeto de incluir algumas aulas especiais para vocês relembrarem os pontos mais importantes do inglês, tá? E conseguir fazer o inglês de vocês deslanchar, tá bom? Eu vou passando essas aulas aleatoriamente entre uma aula e outra, e eu acho que vai ser legal vocês relembrarem assim de tudo um pouco, tá bom? Então a gente vai começar com os numbers. Numbers são os números, né? Às vezes a gente aprende, já viu várias vezes, e na hora que vai usar vai falar, pera, como que se fala isso mesmo? Bom, eu vou dar algumas dicas chaves para vocês não esquecerem mais dos números, tá bem? Então vamos começar. Primeiro número que causa muita confusão é o 3, né? O 3 em inglês é 3. Essa língua é no meio dos dentes mesmo. 3. Se você falar tree, tree é árvore, então é outra coisa, tem outra pronúncia. O 12 e o 20 são dois números que causam muita confusão também. Então, o 12 é 12. 12. O 20 é 20, tá? A gente não pronuncia o T no inglês americano. No inglês britânico, eles até falam 20, não, 20, né? Com o som do T. Mas no americano, que é o inglês que a gente aprende aqui, né, no nosso curso, a gente fala 20. Tá dizendo que do número 13 ao número 19, todos eles terminam com teen. E muitas vezes vai vindo dos números de 1 a 10. Então, por exemplo, o 11 e 12 são diferentes de todos, né? 11 e 12. 11, 12. O 13 é 13. Tem que dar uma ênfase no teen, ok? Então, teen significa jovem, adolescente, né? Então, essa é a fase que eles consideram adolescência, dos 13 aos 19. Então, é 13. O 14 é o 4 mais o teen. 14. O 15 não é o 5, mas é o VE troca pelo F. E aí fica 15. O 16 é o 6 mais o teen. 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. Aí sim a gente vai pro 20. Aí nós temos o 30, 40, né? 40 é quase o for mais o TY, só que não tem o U, tá? Nesse caso, é 40. 40, 50, 60, aí é o 6 mais o T, né? 60, 70, não pronuncia o T, 80, 90, e aí que a gente vai pro 100, que é 100, tá? Então, se você quer falar um número, por exemplo, 65, você pega o 60 mais o 5, 65. Não precisa colocar o E5, não precisa colocar and 5, tá? 65. E muita atenção na hora de pronunciar os números que terminam com teen dos números que terminam com T. Por quê? Pode confundir muito, eles são muito parecidos, só que, né, tem uma diferença enorme eu falar que eu tenho 13 anos e eu falar que eu tenho 30 anos, né? Então, por exemplo, 13 é 13, 30 é 30, 14, 14, 40, 40, tá? Então, assim e assim por diante. Então, vocês têm que dar uma ênfase no teen e depois no T, ou no ri, né, se o T terminar com som de R. Bom, então vamos lembrar. As centenas são 100. 100, né? Então, os números de 1 a 9, mais a palavra 100. 100, 100. 200, 200. 300, 300. 355, eu pego 300, mais a palavra 50, mais a palavra 5. 355. Isso não acontece nas datas, né, gente? Vocês sabem que quando a gente vai falar as datas de anos, a gente fala os dois primeiros números e depois os dois últimos. Então, como que a gente vai falar? Por exemplo, meu ano de nascimento é 1984. Eu vou falar o 19 e o 84. 1984. Ok? 1992. 1992 ou 92. A partir do ano 2000, você pode escolher se você quer falar 2021 para falar 2021, você pode falar 2021, ou você pode falar 2000, que 1000 é o 1000, né? Então, 2000, 2021, 2021.
ok? Então, tem essa diferença aí quando a gente fala de números. Quando é um número redondo no sentido de século, virada de século, por exemplo, 1900, a gente vai falar 1900 e depois um número que se refere à centena, tá bem? 19, 19 e depois os 2 zeros a gente fala como 100. Muito bem, e aqui tá falando dos números, né? A gente vai juntando, eu tenho um exemplo aqui, 1975, esse aqui não é o ano, tá? É 1975. Então, eu vou dizer, haviam 1975 pessoas, estou falando de um número qualquer. Então, eu falo 1975, ok? 1975. Só ir juntando. Fechou? Legal. Então, vamos lá. Continuando, let's practice. Say as quick as you can these numbers. Então, você tem que treinar os números e falar o mais rápido que você puder. Então, aqui para você praticar. Say your age. Fale sua idade. 36. Say the size of your shoe. 36. Say your phone number. 9. Oh, agora eu tô... 9887850. 988781984. Então, esse é o meu número. Tente falar você também. Say your CPF or ID, né? Diga o seu CPF ou identidade, né? Então, my CPF, 344-009-148. 46. Ok? Então, aí esse é o meu CPF, porque eu não estava lembrando o número mesmo, mas aí você vai já deixar escrito e tentar falar o mais rápido que você puder. Quando chegar na aula, tá já bem treinado. Vamos continuar o número 4. Articles and prepositions. Então, aqui nós vamos ver alguns artigos e preposições, tá bom? A gente vai ver isso também em outras revisões, que é muito importante a gente saber utilizar e saber para que usa e o que significa cada artigo ou preposição. Então, o a é uma preposição que confunde muito, porque a gente pensa que significa a em português, mas não é. A em português é um ou uma. Of é de, tá? Se eu quero dizer do ou da, normalmente eu vou usar of the. Por exemplo, melhor professora do mundo, best teacher of the world. Então, eu estou dizendo do, né? Não estou dizendo de. Então, quando eu digo do ou da, normalmente o of vai vir acompanhado do de, que é aquele THE que vem aqui embaixo. Logo próximo. Então, o de significa o ou a, os ou as também ele pode ser usado no plural. O that significa que, o that também você conhece como aquele, né? E about significa sobre. Vamos falar sobre países. Let's talk about countries. Tá? Então, about é sobre em relação a alguma coisa. Continuando, slide number 5. Let's practice. Então, aqui vocês vão olhar a frase e ver qual preposição cabe dentro de cada frase. Então, é um exercício que a gente vai praticar em aula. Para ajudar vocês a entenderem, tem aí as traduções de algumas palavras. Todas essas palavras que estão em vermelho tem a tradução em azul no final. Tá bom? Então, esse aí a gente vai ver na hora da aula. A gente vai praticar muita coisa. Vocês estão vendo, né? Exercício, praticar. Exercício, praticar. Esse aqui é importante pra caramba e muita gente esquece. WH questions. São as perguntas com WH, que existem assim, uma enormidade de perguntas com essas palavrinhas aí. Então, vamos lembrar, gente. What? What? Lembra do what is your name, né? Qual é o seu nome? What significa o que ou qual. Então, além de qual, né, pro qual é o seu nome, é também o que ou qual. What? Where? Where? Onde? When? Quando? When? Who? Quem? Why? Por quê? Tá? Então, olha só, quando a gente vai responder uma pergunta com why, tem uma diferença também. Em português, vocês lembram que a pergunta, o porquê é separado e a resposta, o porquê é junto. Esse porquê da resposta, em inglês, é o because, tá? A gente escreve because, mas a pronúncia é because, ok?
Continuando, então aqui eu tenho algumas perguntas que vocês vão responder durante a aula, também perguntas com WH. What did you do last night? Where do you live? Who is your favorite actor? Why are you sad? Why are you sad? Não, né? Vou trocar essa pergunta, gente. Vou trocar aqui ao vivo e a cores. Why are you here? When is your birthday? What do you do on weekends? What do you do on weekends? Então, o do aqui tá nessa pergunta. O do ele tem dupla função, né? O do pode ser o auxiliar para a pergunta e também pode ser o verbo fazer. Então, aqui ele está fazendo as duas funções. Ele é auxiliar para perguntar e ele também é o verbo fazer. Essential verbs. Então, aqui, gente, verbos essenciais. A gente tem muitos verbos importantes em inglês, então aqui são só alguns deles, tá? Então é muito importante que vocês saibam o que eles significam, saibam como pronunciar, saibam usar e saibam o passado deles. Então, ó, imprime isso, coloca na sua cara assim, onde você possa sempre ver e sempre olhar e tentar usar. Lembra de usar. Pratica, sabe, gente? Porque o inglês não vai entrar sozinho por mágica na sua cabeça, você tem que se esforçar, tá? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui na pronúncia. Então, nós temos remember, aqui do lado esquerdo, tá? On the left, né? Do lado esquerdo, left side, nós temos os regular verbs. Lembrando, regular verbs são os verbos regulares que terminam em ed no passado. Do lado direito, on the right side, nós temos o irregular verbs, que são os verbos irregulares, que eles mudam aleatoriamente ou eles ficam iguais. A grande maioria vai mudar, tá, gente? Às vezes tem alguns verbos pequenininhos que eles ficam iguais. Vocês vão ver que são sempre verbos pequenininhos que não mudam. Bom, mas vamos lá. Vamos começar aqui com os regular, ok? Então, nós temos o remember. Passado, remembered. Uma coisa muito importante que eu tenho que lembrar vocês. Eu acho que eu já falei para vocês sobre isso. Quando a gente vai falar um verbo regular no passado e a gente pronuncia o ed, a gente coloca o ed, né? Normalmente a gente não vai pronunciar o e, tá? A gente vai direto pro d. O som do e a gente pula. Quando que a gente não pula? Quando a gente pronuncia o e de qualquer maneira. Quando na palavra original, antes dela ir para o passado, ela já tinha o e, então tem algumas palavras, alguns verbos regulares que quando eles vão para o passado, eles só ganham o d, porque na forma original deles já tinha o e. Então aí a gente não tira, tem que pronunciar porque já faz parte do verbo original. Quando mais a gente não tira? Quando o verbo termina com a letra B, com a letra D, com a letra P ou com a letra T. Essas terminações, os verbos são... A letra E é pronunciada nos verbos regulares, ok? Então, não esqueçam disso. B, D, P e T você pronuncia. Todas as outras você não pronuncia, a não ser que o E já faça parte do verbo original. Vamos lá. Eu vou ter um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, o verbo close. Close é o verbo fechar, né? Já tem o E. Então, eu vou ler para vocês ali como fica no passado. Mas vamos lá, remember, termina com R. Então, a gente não pronuncia o E no passado, fica remembered. Watch, assistir, fica watched. Watched, né? O som o tch fica mudo. Need, needed, needed. Work, worked. Então, need termina com D, a gente pronuncia o E, né? Needed. Needed, ok? Termina com D, né? Lembra B, D, P e T. Work, worked, worked. O K fica mudo, então dá esse som de K, mas é um sonzinho de I, né? Não de E. Então fica worked, worked. Stay, stayed. Viu? Não pronuncia o E, gente. Do Y, o som vai direto pro D. Stayed. Play, played. Cook, cooked. Travel, traveled. Traveled. Sem o som do E. Study, studied. Studied. Open, opened. Sem o E. Opened. Close. Aí já tem o E, né? O verbo original já tem o E no final. Então fica closed.
tá? O E continua, a gente acrescenta o D no final. You cry, cried, cried, ok? Não pronuncia o E. Agora, verbos irregulares, que a gente tem que memorizar, né? We have to memorize, porque eles não têm um sentido, né? Vocês têm que realmente estudar. Forget, forgot, que é esquecer. Run, ran, run, ran, muda uma letrinha. Não confundam com rain, de chuva, tá? Rain tem o I e a gente fala esse som, rain. Ran, de correr no passado, não tem esse I, né? Então fica ran. Get, got, né? Conseguir, chegar, pegar. O get tem 1 milhão de traduções, acho que vocês já viram isso. Make, made, que é fabricar ou fazer. Break, broke. Drink, drank. Eat, ate. Drive, drove. Bring, brought. Olha só essa pronúncia. Brought. Buy, bought. Buy, comprar. Bought. Comprar no passado. Comprei, comprou. Come, came. Come, came, tá? O verbo vir. E understand fica understood. Entender, entendeu, entendi, ok? Understand, understood. Number 9, describing people, characteristics and clothes. Então aqui a gente tem uma lista que a gente falou muito pouco, acabou falando muito pouco sobre essa questão de roupas e características, né? A gente teve a aula sobre isso, mas nas revisões a gente acabou não vendo. Então vamos dar uma olhadinha aqui porque também é importante, tá? Vamos começar com as characteristics. Lembrando que se você vai falar da característica de uma pessoa, você primeiro fala as qualidades e depois você fala do que você está falando. Por exemplo, o meu cabelo é longo e preto. Então eu vou dizer assim, I have long black hair. O hair, que é o cabelo, vem lá no final, tá bem? Ou her hair is black and long. Então eu posso também falar, o cabelo dela é. Se eu usar o verbo to be né, is, depois do cabelo, eu posso colocar o adjetivo depois, mas só se vier depois do verbo to be, tá? Se eu tô falando, ela tem o cabelo assim, assim, assado, aí eu tenho que colocar primeiro as características e depois a cor né, e depois o que é cabelo. Mesma coisa, olhos, enfim. Ele tem olhos azuis. He has blue eyes. Então, adjetivo na frente do substantivo, tá? A qualidade vem primeiro. Então, nós temos alto, tall, baixo, short, gordo, fat, magro, thin, acima do peso, overweight, branco, white, negro, black, moreno, brown, loiro, blonde, loira, blondie, morena, brunette. Esse morena não é morena de cor, da cor da pele, que nem a minha. Brunette é toda pessoa que tem cabelo escuro, ela pode ter a pele branca, mas se ela tem um cabelo preto, né, o cabelo escuro, você pode dizer que a mulher é brunette. Cabelo liso é straight hair, cabelo cacheado é curly hair, cabelo ondulado é wavy hair, lembra que onda é wave? Então, onda é W-A-V-E, né? W-A-V-E, onda. Wavy, com Y, é ondulado. Olhos claros, light eyes, olhos escuros, dark eyes. Então, eu não quero especificar, é verde, é azul, é preto, é marrom. Eu vou falar olhos claros, light eyes. Olhos escuros, dark eyes. Clothes, vamos ver algumas das roupas mais importantes. Então, nós temos camisa, que é shirt, camiseta, t-shirt, vestido, dress, saia, skirt, calça, pants, casaco, coat, terno, suit, não fala ui, tá? Suit. Casaco de moletom, sweatshirt, calça de moletom, sweatpants, macacão, overalls, manga comprida, long sleeves, manga curta, short sleeves, bolso é pocket, sapatos, shoes, chapéu é hat e gravata, tie. Continuando. Os auxiliares, gente, os auxiliares, vocês sempre esquecem, não é mesmo? Bom, o will, qual que é o problema do will?
O will, gente, é porque a gente está muito acostumado a falar eu vou fazer tal coisa, eu vou. A gente usa o vai e vou para falar algo que nós vamos fazer no futuro. Em inglês, isso não existe. O auxiliar will e o auxiliar would, né, não tem tradução. Nenhum auxiliar tem tradução. O que ele faz? Ele deixa o verbo no futuro. Então, eu vou fazer um bolo. Eu não vou falar em inglês eu vou fazer um bolo. Eu vou falar eu farei um bolo. Então, eu vou usar o will antes do verbo, para deixar o verbo no futuro. Então, eu vou usar assim: I will make a cake. Né? Vou fazer um bolo, farei um bolo. Então, isso que a gente tem que colocar na mente. Eu não posso usar o go, porque acaba sendo automático. Você pensa em ir, né? Vou, você já pensa no go. O go é só de ir de um lugar para o outro. Eu estou indicando, eu estou saindo de um lugar e vou para outro. Aí eu uso o go. Mas é uma coisa que eu vou fazer no futuro, aí eu não uso o go, tá bom, gente? Então é o will, é o auxiliar correto. E onde ele fica? Ele fica antes do verbo. Aí, a não ser que seja uma pergunta, né? Se for uma pergunta, ele tem que ficar antes do sujeito, né? E o would? O would também é um auxiliar que ele é mais esquecido do que o will, coitadinho. O would, ele deixa os verbos na condicional. O que é isso? Ele deixa o verbo terminando em ia. Eu quero dizer, eu faria, eles fariam. Eu diria, eles diriam. Nós iríamos, eles iriam. O would, antes do verbo, deixa o verbo terminando em ia. Então, I would go. Eu iria. They would stay. Eles ficariam. Então, vai ficar terminação ia no singular e iam no plural. Né? Muito bem. Eu tenho alguns exemplos aqui. Ó. Tá dizendo que em português costumamos falar eu vou comprar pão e acabamos traduzindo I go buy bread. Isso é completamente errado. Em inglês não se usa o vou, e sim o verbo no futuro. Eu comprarei um pão, que ficaria I will buy bread. O would, ele é o mais esquecido dos auxiliares, como eu falei, né? E ele deixa o verbo, né? A conjugação do verbo terminando em ia, ou íamos, ou iam, né? Dependendo da pessoa. Ele indica uma condição para que determinada ação aconteça. Então, o exemplo que eu tenho aqui é I would buy these shoes if they were not so expensive. Então, eu compraria, né? O buy é o verbo comprar. O would, antes dele, deixa ele com a terminação ia. Então, eu compraria esses sapatos se, né? O if, ele anda muito ali junto com o would, porque ele também é um condicional, né? Se indica uma condição, se eles não fossem tão caros, né? Então, essa é a condição. Eu compraria se não fosse tão caro. Continue. A aula já está muito longa, né? Deixa eu correr. Random words. Random é aleatório. Aí você pode usar também como qualquer. É só um cara qualquer. It's just a random guy. Tá? Então, random é muito utilizado em inglês também. Eles usam assim como um qualquer. Mas a tradução exatamente é aleatório. Então, aqui eu coloquei umas palavras aleatórias que são importantes também para vocês saberem inglês. Então, nós temos always, never, sometimes, né? Que são aquelas palavras que indicam uma... Ai, gente, como que se fala? Uma frequência, né? Então, com qual frequência vocês fazem isso? Sempre, always, nunca, never, às vezes, sometimes. Aí nós temos alguns adjetivos, great, né? Great pode ser grande ou pode ser ótimo. Awesome, incrível. Boring, chato. Nice, legal. Aí nós temos awake, acordado, asleep, dormindo, né? Door, porta, window, janela, now, agora, every day, todos os dias, yesterday, ontem, today, hoje, tomorrow, amanhã, cheap, barato, expensive, caro. Slide number 12, tem um vídeo aqui de um youtuber que é americano e que ele aprendeu a falar português, ele fala super bem, agora ele ensina brasileiros a falar inglês. Então, ele é muito bom, ele dá muitas dicas, então vocês continuem tendo aula comigo, mas assistam os vídeos dele, aqui eu só coloquei um vídeo dele de exemplo, tá? Para vocês poderem ver e se vocês puderem
seguir, gente, é ótimo. Como eu sempre falo para vocês, todo conhecimento a mais é bem-vindo. Se vocês estão usando o app para inglês, se vocês estão traduzindo música, vendo filme legendado, enfim, tudo acrescenta, ok, gente? Então, essa aula já tá ficando muito longa. Vou terminar. Beijos. See you in class and bye, bye, bye.